E aí, tudo bem? E aí? Vamos falar mais de Cruzeiro? Tudo bem, vamos para mais um comentário. Ontem tivemos o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, Cruzeiro 1, Flamengo também 1 no Mineirão. Foi um confronto de gigantes, né? Duas forças no futebol brasileiro, duas das maiores forças, né? A dona da maior torcida de um lado do Brasil, né? Disparado, e o quinto, a quinta maior torcida do Brasil e a primeira maior fora do eixo Rio-São Paulo. E vai ficar chovendo no molhado, né? Se eu disser aqui, ser uma retórica, né? Dizer sobre a torcida do Cruzeiro ontem, né? Fez o seu papel durante todo o jogo. Estive lá e acompanhei. Foi um jogo difícil, como eu disse, dois gigantes, né? E o Flamengo que tem um timaço. O Flamengo praticamente ele tem duas equipes, né? Que facilmente disputariam esse segundo time, entre aspas, reserva, facilmente disputaria o Campeonato Brasileiro ou outra competição. Sai Rascaeta, entra Paquetá, entre outros jogadores aí que entraram que não deixam, né, a qualidade do grupo do Flamengo cair. O Cruzeiro com alguns jogadores ontem não renderam tão bem, mas o time jogou, né, com personalidade, conseguiu sair na frente no marcador, né, com um gol de placa do Arroio. Pegou ali uma bola com muita felicidade, mandou um ângulo no goleiro do Flamengo, sem nenhuma chance, né, para o arqueiro rubro-negro. Mas depois, em um lance que começou um erro da arbitragem, uma falta mal marcada, a bola parada, o Cruzeiro sofre um rebote ali, um gol de empate. E dali para frente, visivelmente o Flamengo não queria mais jogo. O resultado para o Flamengo, no entender do Flamengo, ficou ótimo, né? Foi de ótimo tamanho. Mas nós sabemos, pela grandeza do Cruzeiro, vamos buscar essa classificação no Maracanã, porque nada está perdido. Continua 0-0 no final das contas, né? Decisão fica para a próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, na próxima semana. Bom, nós tivemos aí essa situação. Você pode ver pelos números da partida, os números finais da partida, né? Tivemos ali uma equiparidade, né, muito clara, que Flamengo e Cruzeiro dividiram bastante a posse de bola. O Flamengo teve um pouco mais de posse. O time tem muita qualidade, né? Mas o Cruzeiro teve, né, bons
bons momentos na partida. O Cruzeiro chegou, o Caio Jorge teve uma bola que passou muito perto da trave. Teve outros lances também, que o ataque do Cruzeiro chegou muito bem ao ataque, né? E quase marcou. O Flamengo também teve algumas oportunidades e parou no ótimo desempenho do Otávio. O Otávio, que fez uma grande partida, né? Pelo menos em duas intervenções ali, demonstrando ser um grande goleiro, está evoluindo cada vez mais. Grande partida do Otávio, recebeu uma boa nota, mas aqui pra gente o melhor jogador em campo foi o Jonathan Jesus. Você vê que uma nota 8,5. Mais uma grande partida do Jonathan Jesus. Não é à toa que sondaram grandes clubes aí da Europa, da Ásia, sondaram a contratação do Jonathan, inclusive até queriam envolvê-lo na negociação, possível negociação aí do Luiz Henrique, mas o Cruzeiro não aceitou e eu acho que fez o certo, né? O Jonathan Jesus não deve ser negociado, é um dos melhores zagueiros que tem no futebol brasileiro nesse momento, e mais uma partida impecável. O Jonathan Jesus que vem tendo uma média de ótimas apresentações, isso desde o primeiro semestre. É um dos poucos jogadores ali do grupo que vem se mantendo ali estável, sempre com um grande futebol. E aí nós tivemos até uma surpresa, eu até achei uma surpresa o Wesley entrando como titular. Fez uma boa partida, chegou em alguns momentos, perdeu um gol ali, ainda no primeiro tempo, logo no começo do jogo ali, nos primeiros 15 minutos, ele teve uma oportunidade de ouro, que ele sai na cara do goleiro do Flamengo, e ao invés de cabecear, ele tenta fazer o gol de peito. Ele pega mal na bola, a bola sobe, e foi uma grande oportunidade. Se o Cruzeiro faz 1 a 0 ali, a partida seria outra. O Flamengo teria que se abrir, teria que procurar o ataque e haveria mais oportunidades, até pelo tempo de jogo. Mas acabou não acontecendo. Mesmo assim, ainda teve uma boa partida. A partida muito ruim do Matheus Pereira ontem. O Matheus Pereira não jogou bem, mas mesmo quando ele não joga tão bem, ele joga melhor do que muitos. William, boa partida, segura, né? Colaborou, foi dele o passe para o Arroio fazer aquela jogadaça ali pela direita e em seguida, né, completar com um lindo gol. O Caio Jorge não fez uma boa partida ontem, não esteve bem, né, muito marcado, no meio dos zagueiros ali, da defesa flamenguista. Mesmo assim, ele teve uma oportunidade de cabeça, procurou o jogo, é sempre um jogador muito esforçado, não se tira esse mérito dele jamais, mas não foi tão bem. Né? Aí nós tivemos a entrada do Kaique Kenji, que não fez não mudou muita coisa, entrou mal no jogo, diminuiu, né? A ferocidade do Cruzeiro ali por aquele lado. O João Costa também, um jogador que ainda vai precisar de ritmo de jogo, entrou e fez o seu papel ali, né? Mas sem muita coisa ali no ataque. E a grata surpresa foi o Zé Lucas, mais uma vez entra, jogou aí pouco mais de 12 minutos, me parece, e mesmo assim ainda com muita personalidade, roubando bolas, partindo para o ataque. É um garoto de 18 anos que promete ser uma das joias da casa aí, tá? Tem que tratar muito bem, porque eu vislumbro em não muito tempo titularidade do Zé Lucas nesse time, tá? É difícil, é impossível você tirar, lógico, Matheus Pereira, ou você tirar o Gerson. Matheus Pereira nem é da posição, mas você tirar o Gerson, entre o Gerson e o Lucas Romero, ele é o primeiro volante, ele visivelmente vai disputar a posição com o Lucas Romero e pode tomar essa titularidade aí do Lucas Romero. Não seria, para mim, nenhuma surpresa se o jovem Zé Lucas surpreendesse todo mundo aí e em pouco tempo tomasse a titularidade. No mínimo, é um jogador aí para futebol europeu e muito dinheiro nos cofres do Cruzeiro. Já mostrou em 2 partidas aí que entrou muita personalidade de ser um jogador que tem categoria, vontade e um ótimo passe. E também, como primeiro volante, chega junto ali nos adversários, né, o tempo todo. Bom, enfim, tivemos aí essa partida, o Cruzeiro
portanto vai jogar na semana que vem um jogo de volta na quarta-feira, às 9h30 no Maracanã, para definir a vaga para as quartas de final, e eu acredito muito que esse time possa sim passar, tá? O jogo tá, decisão aí, a classificação está totalmente em aberto, ok? Nesse próximo final de semana, hoje, quinta-feira, já a partir desse sábado, novas regras serão colocadas aí pela CBF, oficialmente no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, além das competições brasileiro e Copa do Brasil femininas também, né, vão ser instituídas finalmente. Fiz aqui um pequeno resumo sobre essas regras. Nós teremos a partir desse próximo final de semana, que já vão valer, tá? Algumas regras, inclusive, interessantíssimas. E o que a CBF busca com essas novas regras aí é diminuir o tempo, né, de bola perdida, ou seja, jogo parado, né? Onde a CBF busca aí, e isso é um acerto, né, mais tempo de bola correndo, né, para que tenhamos mais tempo de jogo, né? E aí entre as regras está aí, ó. Por exemplo, a primeira aí, ó, serão contados 5 segundos. Agora sim, né? Isso já foi feito na Copa do Mundo, já foi testado na Copa do Mundo. E a CBF está instaurando essas regras a partir desse final de semana, oficialmente. Então teremos aí 5 segundos para o arremesso lateral. Se ultrapassar esse tempo, a jogada será invertida. 5 segundos ou a equipe perde o direito ao arremesso lateral, passa para outra equipe. 5 segundos também para cobrança de tiro de meta. Se ultrapassar esse tempo, será marcado escanteio para o time adversário. Outra regra aí que visa, né, acabar com aquela cera, né, de saída de bola. Só que tem só uma pequena ressalva aqui que eu tenho que observar, que é o seguinte: esses 5 segundos para arremesso lateral são contados a partir do momento em que o jogador está com a bola. Se o jogador. Vai acontecer com o cobrança lateral. O jogador. Vou deixar para o próximo, vou deixar para o lateral vir. Eu espero o lateral vir, às vezes o lateral vai lá no meio de campo, está lá atrás e vem. Ele não é obrigado a correr a partir do momento que ele pega na bola para realizar o arremesso. A partir dali são contados 5 segundos. Tá? Então, por outro lado, tem uma possível cera aí do jogador, né, nesse caso de arremesso lateral. Tiro de meta, se exceder o tempo de 5 segundos, a partir do momento em que o goleiro está com a bola nas mãos, né, é invertir a bola e a equipe adversária ganha um escanteio. Posse de bola e escanteio. 10 segundos para o jogador substituído deixar o campo. O jogador vai ser substituído pelo técnico, né, pelo treinador. Ele tem obrigatoriamente 10 segundos para deixar o campo. E ele tem de sair, vai ser regra oficial, tem aquela coisa de ter que atravessar o campo todo, não. Ele vai sair para mais próximo onde ele estiver, da linha, ou da linha de fundo, da lateral, que seja do outro lado do campo, mas você vai substituir. Não é que vai substituir, por exemplo, o lateral direito, que joga do outro lado, ele tem que sair por lá. A camisa aqui, ó, camisa 2, camisa 12, lateral, né, direito, ele sai por lá. Ele não tem direito de atravessar o campo, não. Né? Terá que abandonar o campo para o seu substituto entrar, onde ele estiver mais próximo para deixar as 4 linhas, ok? Também teremos a questão do atendimento médico no campo, que deverá ficar 1 minuto fora de campo até retornar. Né? Acontece ali um atendimento médico, ele tem de ser obrigatoriamente feito fora do campo. Não tem como ali o jogador estar ali contundido, tem que tirar o jogador, e quando ele for para fora do campo, ele vai ter que ficar 1 minuto fora de campo. Ele não pode entrar e sair. Ele não pode sair e entrar logo o que ele quiser, não. Ele vai ter que esperar 1 minuto fora do campo para retornar. E o juiz vai dar o aval para ele retornar a campo. Tá? Isso também é aquela questão das ceras, né? O cara cai no campo, aí chama, o pessoal vem,
vem a marca, leva ele para fora do campo, logo que ele chega ali na beirada do gramado e já levanta e quer voltar. Não, ele vai ter que ficar 1 minuto obrigatoriamente. Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar fora de campo por 1 minuto. O técnico ou o capitão apontam quem deverá fazer isso. Qual jogador, ou o técnico ou o capitão falar, você vai ficar fora. Né? É outra regra também que vai valer. Somente o capitão deverá falar com o árbitro. Ou seja, vai acabar com aquela coisa dos bolinhos, vai reclamar de uma falta, vai reclamar de um cartão, vai reclamar, seja o que for, o árbitro vai ter a autoridade agora de aplicar até o cartão amarelo, e, dependendo da situação, até o vermelho, né? Dependendo do nível de reclamação, né? Da forma que for reclamar. Somente o capitão vai poder chegar ao árbitro. Não sei se isso vai funcionar, acho que vai ter muita confusão ainda no começo, e muita gente tomando cartão amarelo aí. Mas a partir desse final de semana, começa oficialmente a valer. Né? Vamos ter também o protocolo Vini Júnior, aquele protocolo do cara, vai ter uma discussão, estão discutindo, o cara tampar a boca com a mão. Durante as discussões, os jogadores não poderão cobrir a boca com as mãos. Quem o fizer será expulso. É cobrir a boca para ofender o outro jogador, até em alguns casos ofensas racistas, discriminatórias, seja lá qual for. Né? Então, quem fizer isso será expulso de campo. E o VAR também poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria o vermelho. O jogador X lá já está amarelado. Aí acontece um lance lá, tal, e é passivo de, por exemplo, um cartão amarelo. Seria o segundo que causaria o vermelho. O VAR pode rever isso, chamar o árbitro que não marcou, né, que não deu o cartão, para aplicar o cartão. Vai chamar o árbitro até a beirada do campo para ele observar no monitor se realmente deve haver a aplicação do segundo cartão amarelo. Então, é uma regra nova também. Não havia isso. Agora há. Bom, e outras regras, tem previsão de outras regras para entrarem. Né? Questão até de o VAR começar a olhar a questão de escanteio ou não para a equipe A ou B, mas essa regra, por exemplo, ela só deve ser instituída a partir da próxima temporada, ou seja, a partir de 2027. Ok? Então, a partir desse final de semana hoje é dia 13, a partir desse final de semana, dia 15 de agosto de 2026, vai começar a valer então essas regras que eu passei para vocês aí, oficialmente, ok? Então fica ligado para não se complicar, ok? Bom, agora a gente vai passar para outra parte do programa que todo mundo gosta, eu acredito, né? É isso aí. Vamos falar de hoje só de campeonato italiano, ou seja, a Série A do campeonato italiano. Nós vamos falar aqui, primeiramente, vamos passar agora, o campeonato italiano está voltando mais uma temporada, como eu disse no último vídeo, o italiano vem aos poucos se recuperando, né? Passou por péssimos momentos há uns anos atrás, ainda não chegamos, né? E está longe de ser ainda, acredito, o auge do campeonato italiano, que foi exatamente nas décadas de 1980 e 1990. O campeonato italiano naquela época era o principal campeonato de clubes, né, nacional de clubes do mundo. Chamava a atenção de todo mundo, os clubes muito bem, né, financeiramente, o investimento, como eu mostrei no último vídeo, era bem superior ao que é hoje. A Itália era a grande importadora de jogadores na Europa e hoje mudou totalmente. A Itália é uma das que menos importa jogadores e que menos tem lucro. Se comparado, por exemplo, como eu mostrei no último vídeo, com a líder desse ranking que é a Inglaterra, né, é risório. Né? Estivemos aqui, que eu mostrei os números para vocês no último vídeo,
essa questão, a Inglaterra tem um lucro de mais de 6 bilhões, enquanto a Itália tem um lucro que não chega a um terço disso. Né? Mais de 6 bilhões de lucro que os ingleses têm. É a liga mais rica, é a liga que mais leva jogadores estrangeiros para jogar nela, e aí vai. Né? Aí você tem, por um lado, o empobrecimento da seleção, né? Jogadores de casa vão ganhando menos espaço, porque vão perdendo aquele espaço para os grandes jogadores que vêm de fora. Por outro lado, esse fenômeno na Inglaterra não tem acontecido. Nós vimos na última Copa, a Inglaterra conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Mundo e jogando um grande futebol, com grandes jogadores, né? Bellingham, Harry Kane, entre tantos outros, né, que brilharam na Copa do Mundo. Mas isso é um trabalho da Federação Inglesa também, para que os jogadores de casa, né, os jogadores caseiros, possam também ter bastante destaque, né, em sua liga. Já a questão dos italianos é um pouquinho mais complexa, porque eles vêm de uma crise muito grande que assolou o futebol italiano nas últimas décadas. Como eu disse, caiu muito, né, essa questão aí nas últimas décadas. A gente vai ver aqui uns quadros sobre os desafios do campeonato italiano para a partir, né, do momento, a partir desta temporada 2026-2027. O primeiro aqui, que é destacado, é elevar a competitividade global nas janelas de transferências. O futebol italiano inicia o ciclo 26-27 tentando recuperar o apelo frente à Premier League, que é a grande liga, né? Como eu acabei de dizer aqui, a mais milionária de todas. E a La Liga que é a liga, todo mundo sabe, a liga espanhola. Ali Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e tal. Sem o mesmo poder econômico de outrora, os clubes buscam novas soluções de exibição internacional para aumentar receitas, enquanto apostam em uma enorme dança das cadeiras de técnicos como Rubem Amorim, do Milan, e Maurizio Sarri, na Atalanta, para gerar novos fatos factuais e competitividade tática. Esses dois treinadores aí, o Maurizio Sarri é muito conhecido, né? Famoso técnico italiano, que vai desta vez defender, aí, comandar a Atalanta na, na liga deste ano, né? A Série A deste ano. Outro que é recuperar a importância de seu futebol frente ao contexto global, investindo na base e em novas alternativas de ganhos para produzir receita de modo a engrandecer os clubes e incentivar o investimento na Série A por empresas e também empresários, né, em geral. Aí. Então, essa questão de buscar anunciantes, né, novos anunciantes, investir a imagem da liga fora da Itália, além da Itália, claro, também fora dela, é um dos desafios aí que a Federação Italiana colocou como pauta para esse segundo semestre, né, para essa próxima temporada que começa agora no final de agosto, dia 22 de agosto, mais propriamente dito, e termina em 30 de maio do ano que vem. Mais desafios que são destacados aí, a gente não pode deixar de mostrar, a Itália, que outrora, nas décadas de 1980 e 90, como eu já disse, atingiu seu ápice de relevância, tem hoje como principais desafios se recuperar financeira e tecnicamente. A questão técnica aí ligada diretamente à seleção, né, do seu país. Conter o rombo financeiro crônico é um dos desafios também. Prejuízos acumulados, né, dados consolidados expõem que os clubes da primeira divisão acumulam uma dívida de mais de 3,9 bilhões em perdas desde a temporada de 2016-2017. Então, é o que eu tinha dito agora há pouco. Desde, né, da metade da última década, 2016-17, a Itália, a Liga Italiana de Futebol Profissional vem perdendo muito. Por quê? Perde-se receita, né? Não se investe tanto, porque os clubes acabam ficando no vermelho.
A própria federação não tem como fazer muita coisa. Os estádios hoje são vistos na Itália em comparação com as principais ligas, como na Espanha, como na Bundesliga, né, na Alemanha, e na Premier League na Inglaterra, como obsoletos. São estádios antigos que precisam de reformas e precisam ser mais bem explorados. São poucas arenas que existem na Itália. Hoje nós temos muitos estádios raiz que precisam ser reestruturados, né? Então esse aí é um dos destaques negativos que precisam ser consertados aí, né, para os próximos anos. Como eu disse também, os clubes no vermelho é outro problema sério. Cerca de 65% dos times da elite encerraram o último ciclo fiscal operando em déficit líquido, exigindo rígidos malabarismos financeiros. Isso aí é um outro problema que eu destaquei, né? Os clubes estão operando na Itália no vermelho, ou seja, com dívidas, imagina, não é muito diferente no Brasil. Só que há uma questão, a Itália ela compete, o seu futebol, ela compete principalmente com os países o quê? Europeus. Brasil compete com quem aqui no seu futebol? Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, né? Países sul-americanos que também operam nesse mesmo problema financeiro. Os grandes clubes argentinos, os grandes clubes colombianos, uruguaios, paraguaios, também estão operando no vermelho. Outro dia que eu passei que a informação no Santos, no Inter, que já deve mais de bilhão, né, só em dívidas. Então, essa operação no vermelho aqui é uma coisa, até pela questão jurídica, que aqui, e lá não, lá é uma coisa, lá o bicho pega, né? Eles levam muito a sério essa questão aí do lado financeiro dos clubes e das responsabilidades desses clubes para os seus patrocinadores, para os seus anunciantes, para com os seus fornecedores em geral, né? E claro, os seus profissionais, né, que atuam nos clubes. Mas coisas que têm que acontecer, olha aí, para mudar são os grandes desafios do futebol italiano na atual conjuntura. Adaptação do calendário sufocante, mudanças nas datas FIFA. A partir desta temporada, as tradicionais janelas internacionais de setembro e outubro foram fundidas em uma única pausa estendida com 4 jogos de seleções. Então, aí essa data FIFA para dar uma enxugada exatamente para os campeonatos terem mais destaque, né? Serem prejudicados como eram nos anos anteriores. A questão da maratona de jogos também. A Série A terá de gerenciar o desgaste físico dos atletas em um calendário altamente modificado e assimétrico, além de lidar com rodadas no meio de semana, como as rodadas 9 e 18, para conseguir encerrar o torneio em 30 de maio de 2027. Como eu acabei de falar, né, a data prevista para encerrar. E essa adaptação, né, exatamente tem que se mesclar, tem que se fundir questões de datas FIFA, que são altamente prejudiciais às ligas, né, porque você para o campeonato, jogadores saem, vão para seleções, há todo uma logística que acaba atrapalhando o desenvolvimento da competição e isso gera prejuízos, porque os patrocinadores também reclamam disso, né? Porque eles param, tudo se para, o campeonato para, os anunciantes param de circular, né? Então, está se fazendo aqui uma estratégia para que esses problemas com data FIFA e demais fora do eixo do calendário, as outras competições em que as equipes italianas estão envolvidas, né? Champions League, a Copa da UEFA, né? Agora é Liga UEFA, né? Não prejudiquem tanto o calendário da Liga Italiana. Né? Em outro momento, elevar a competitividade global. Isso aqui eu já falei, gente. Isso aqui eu já falei. Outra parte aqui, ó, superar o impacto do vexame da seleção. Prejuízo em cascata. A confirmação de que a Itália está fora da Copa do Mundo de 2026, terceira ausência consecutiva, causou um colapso político na federação local. Isso pega nada bem para a federação italiana. Outro problema é a desvalorização comercial. Estima-se que o fracasso da Azurra custará mais ou menos aí 30 milhões de euros em perdas imediatas de patrocínios de direitos, minguando ainda para o dinheiro que circula
no ecossistema da liga. Só. E o desafio 2026 e 27 é blindar o campeonato do caos político que atinge a federação. É um problema que já é antigo no futebol italiano, que é exatamente todo aquele escândalo que estourou, né, umas décadas atrás sobre manipulação de resultados, a máfia, né, a mão da máfia também ali entrando no campeonato. E isso é prejudicial pra caramba, né, porque há esse envolvimento político que a gente sabe, né? Política é política e sempre política vai envolver ganhos. E esses ganhos muitas vezes não são refletidos, não são distribuídos para os clubes, não são distribuídos para a federação, para as confederações, né? E isso acaba sendo um prejuízo muito grande e acaba tendo aí crises e escândalos, né? Como aconteceu, vem acontecendo desde da final da década de 90, né, para cá, em questão de escândalos envolvendo rombos milionários, bilionários de dinheiros que simplesmente desaparecem dos cofres das federações. Bom, nós vamos encerrando, né? Eu dei mais ou menos para vocês um raio-x do que está acontecendo no, nesse âmbito, né, dos desafios da Liga Italiana. No próximo vídeo eu vou trazer os treinadores, esses que serão aí os grandes responsáveis por estar aí por trás dos clubes, para trazer mais destaque para os clubes italianos. A gente sabe que a boa performance dos clubes italianos nas ligas, nas grandes ligas europeias de clubes, como a Liga Europa e também a UEFA Champions League, é claro, além de render muito dinheiro para os clubes, rende também visibilidade e, consecutivamente, né, vai render para esses clubes mais dinheiro, mais investimento. Então, o planejamento da federação é exatamente esse, trazer, né, uma campanha de mais sucesso para os clubes italianos continuarem a crescer e os clubes italianos crescendo, evidentemente que o futebol em si, o futebol da seleção italiana também cresce. E é um grande desafio, um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, para essa federação, né, que perdeu, como eu mostrei agora há pouco aqui, mais de 30 milhões de euros, porque já são 3 Copas do Mundo que a seleção italiana não participa consecutiva, né? Nós tivemos aí 2018, 22 e agora 26. Itália ausente de Copa do Mundo, isso é realmente um prejuízo altíssimo. Então o grande desafio é, aí com o Maldini, né, no comando, voltar, trazer de volta a seleção azurra, tetracampeã do mundo, para a Copa de 2030. Bom, ficando por aqui, eu agradeço você que ficou até agora comigo. Lembrando que a gente sempre pede aqui, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho aí das notificações para você sempre receber os vídeos, né? Sempre ser avisado dos vídeo novo aqui no canal. E agora vamos aguardar. Final de semana o Cruzeiro vai até São Paulo, vai enfrentar o Corinthians e na próxima quarta-feira a gente tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã para definir quem vai para as quartas da Libertadores. Vamos no próximo vídeo trazer tudo sobre essas duas partidas e mais também sobre a Liga Italiana. Como eu disse, vamos falar sobre os técnicos que vão trabalhar, os 20 técnicos aí que vão trabalhar no Campeonato Italiano. Lembrando só que dia 21 está chegando, né? Dia 21 já é próximo final de semana, na próxima sexta-feira da semana que vem, quando começa oficialmente a Premier League inglesa e no dia seguinte, dia 22, aí sim a gente vai abordar tudo, é o início oficial da Série A italiana, que a gente vai cobrir, o canal vai cobrir aqui com toda certeza. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem acompanhado esse vídeo e a gente se encontra no próximo. Um abraço, obrigadão gente, valeu.